Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a aula pode ser um pouquinho mais longa, nós vamos falar sobre concordâncias verbais ou concordância verbal, como preferir. Eh, e nós vamos com tranquilidade. Antes, se você puder dar um like aí para nos ajudar, nós agradecemos. Pessoal, o que é uma concordância verbal? A concordância verbal é o verbo concordando com o sujeito. Então, se o sujeito está no singular, o verbo tem que estar no singular, ou vice-versa. Se o sujeito está no plural, o verbo tem que estar no plural, ou vice-versa. Então, o que ocorre é que existem alguns detalhes. Esses detalhes podem confundir a cabeça do estudante ou da estudante. Esses detalhes nós vamos ver agora nos slides, tá bom? Acompanhe conosco. Então, a relação que existe entre o sujeito e o verbo denomina-se concordância verbal. Isso significa que, se o sujeito estará no singular, o verbo também deverá estar. Se o sujeito estiver no plural, o verbo também deverá estar. Vamos ver os exemplos. Eu gosto quando a banda toca músicas suaves. Quem é que gosta? Eu. Então, veja bem, quando a banda toca. É, elas gostam, elas gostam quando a banda se apresenta no palco. Quem? Elas. Então o verbo aí está gostam, plural. Mariana e Letícia entraram no segundo horário. Quem entrou no segundo horário? Mariana e Letícia. Então, por isso que o verbo está no plural. Entraram, certo? E quando se refere, por exemplo, a substantivo coletivo, ele estará sempre no singular, a menos que seja especificado. Mas nós vamos ver em seguida. Vendo dessa maneira, tudo parece bem fácil, porém, em alguns casos, pode nos causar algumas dúvidas sobre as concordâncias verbais. Aí. Então, vamos ver algumas regras. Concordância com o sujeito coletivo. Se o sujeito coletivo da oração for, se o sujeito da oração for coletivo, o verbo deverá ficar no singular. Então, vejamos alguns exemplos. A multidão invadiu o campo de futebol. Então, veja que multidão é um substantivo coletivo, então o verbo ficou no singular. O elenco era extraordinário, significa que os artistas eram extraordinários. Então, se um elenco é um substantivo coletivo, então o verbo está no singular, né? Mas, se o coletivo estiver especificado, o verbo pode ser conjugado no singular ou no plural. Vejam só. A multidão de jovens queria ver o ídolo. A multidão de jovens queriam ver o ídolo. Então, você pode utilizar as duas formas, no singular ou no plural, certo? Porque está especificado aí de jovens, tá? Então, 2, a concordância com coletivos partitivos agora. O verbo também poderá ser usado no singular ou no plural em coletivos partitivos, tais como a maioria de, a maior parte de, grande número de. Vejamos alguns exemplos. A maior parte dos convidados do casamento já saiu. A maior parte dos convidados do casamento já saíram. Então, quando são coletivos partitivos, né? 3. Concordância com a expressão mais de, menos de, cerca de. Nas expressões mais de, menos de, cerca de, o verbo concorda com o numeral. Exemplo: mais de um aluno entregou o trabalho de português. Estamos falando de mais de um aluno, então nós usamos o singular, entregou. Mais de dois alunos entregaram o trabalho de português. Mais de dois. Então aí nós vamos para o plural. Então concorda com o numeral. Na situação em que mais de
é repetido indicando reciprocidade, o verbo vai para o plural. Exemplos: mais de uma enfermeira se ajudaram, mais de um advogado se conheceram. Reciprocidade entre eles, né? Recíproco. 4. Concordância com nomes próprios. Quando se trata de nomes próprios, a concordância ocorre levando em conta a presença ou não de artigos. Vejamos dois exemplos. Os Estados Unidos são um país muito rico. Estados Unidos é um país muito rico. Então, perceba que nós temos o artigo na primeira frase. Os Estados Unidos são um país muito rico. Então, perceba assim que os estados se uniram. Estados Unidos como um país único é um país muito rico. Então, nós temos essa concordância aí verbal. 5. Concordância com o pronome relativo que. Neste caso, o verbo concordará com o antecedente do pronome que. Vejamos os exemplos. Fui eu que paguei a farmácia. Quem pagou a farmácia? Eu. Ele é antecedente do pronome relativo que. Eu, primeira pessoa, singular. Ó, foste tu que pagaste a farmácia. Quem? Tu. Então, eu paguei, tu pagaste. Então, veja bem que pagaste concorda com tu, antecedente do pronome relativo que. Foi ela que pagou a farmácia. Quem pagou a farmácia? Ela. Então, veja só, a terceira pessoa do singular, antecedente aí do pronome relativo, certo? 6. Concordância com o pronome relativo quem. O verbo poderá ser conjugado na terceira pessoa do singular ou poderá concordar com o antecedente do pronome quem. Vejamos alguns exemplos. Foi eu quem chamou o médico. Quem chamou? Eu. Nós usamos ali o foi, né? Foi eu quem chamou o médico. Fui eu quem chamei o médico. Né? Então, veja bem que eu fui, ele vai concordar ali, né? Fui eu quem chamei o médico. Olha a diferença. Foi eu quem chamou, fui eu quem chamei. 7. Concordância com a expressão um dos que. Com a expressão um dos que, o verbo poderá ser conjugado no singular ou no plural. Vejamos alguns exemplos. Carlos foi um dos que mais ajudou na festa. Né? Então, com essa expressão, o verbo poderá ser conjugado no singular ou no plural. Então, tem essas duas alternativas, né? Pode ser usado. Carlos foi um dos que ajudou na festa. Carlos foi um dos que mais ajudaram. Então, ajudou e ajudaram, utilizando o singular e o plural nas frases diferentes. 8. Concordância com sujeitos formados por sinônimos. No caso da concordância com sujeitos formados por sinônimos, o verbo poderá ir para o plural, ficar no singular ou concordar com o núcleo mais próximo. Vejamos. Fome e fraqueza adoeceram aquela gente. Fome e fraqueza adoeceu aquela gente. Então, vejam que nesse exemplo você pode utilizar também, né? No singular ou no plural. 9. Concordância com sujeito formado por palavras em graduação e enumeração. No caso da concordância com sujeito formado por palavras em graduação e em enumeração, o verbo poderá ser flexionado para plural ou poderá concordar com o núcleo mais próximo. Vejamos alguns exemplos. Um conselho, uma palavra amiga, um acolhimento pode mudar uma pessoa. Então, aí ficou no singular. Um conselho, uma palavra, um acolhimento podem mudar uma pessoa. Então, aí
ficou no plural, né? Então, a justificativa é essa, né? A concordância com o sujeito formado por palavras em graduação e enumeração. Na verdade, gradação, né? Concordância com o sujeito formado por pessoas gramaticais diferentes. No caso de concordância com o sujeito formado por pessoas gramaticais diferentes, o verbo vai para o plural e concorda com a pessoa por ordem de prioridade. Exemplo: eu, tu e Maria só voltaremos ao fim da semana. Então, quem voltará? Nós, né? Porque eu estou incluso aí no meio. Então, vamos colocar voltaremos, né, na primeira pessoa. Eu, primeira pessoa, tu, segunda pessoa, ele, terceira pessoa, ele ou ela. Ou seja, primeira pessoa do singular tem prioridade. E no plural, ela equivale a nós. Ou seja, nós chegaremos. Minha esposa e eu conseguimos comprar uma geladeira nova. Quem conseguiu? Minha esposa e eu. Então, é plural e na primeira pessoa, porque eu estou também incluso ali, tá? Primeira pessoa, então fica nós. Nós conseguimos. 11. Concordância com sujeitos ligados por ou. Quando os verbos são ligados pela partícula ou, vão para o plural, quando a ação verbal estiver se referindo a todos os elementos do sujeito. Exemplo: doces ou chocolate desagradam ao menino. O que desagradam o menino? Doces ou chocolates. Água ou suco refrescam neste calor. Então, nós estamos falando que ambas as coisas, né? O suco, mas é ligado por ou aí, tá? Quer dizer que ambos refrescam. Dinheiro ou poder agradam os gananciosos. Então, veja está no plural, porque tanto dinheiro como poder, ou ambos, né? Então, agradam, certo? Se a partícula ou é utilizada como retificação, o verbo concorda com o último elemento. Observe os exemplos. Mulher ou mulheres, desculpe, mulher ou as mulheres trouxeram as flores. Quem trouxe? Quem trouxe? Mulher ou as mulheres, pode usar aí, né? No caso, foi utilizado os dois sujeitos, né? Mulher ou as mulheres. Então, foi para o plural. A avó ou o avô não lhe deu atenção. Aí, nesse caso, fica no singular. Quem não deu, a avó ou o avô. Porém, se a ação verbal é aplicada a apenas um dos elementos, o verbo permanece no singular. Vejamos os exemplos. O ator ou a atriz demonstrará seu talento. Ele ou ela vai se apresentar no teatro. Então, vejam só, se a ação verbal é aplicada a apenas um dos elementos, o verbo permanece no singular. Então, demonstrar seu talento, o ator ou a atriz, um dos dois. Vai se apresentar no teatro, ele ou ela. Então, certo? 12. Concordância com sujeitos ligados por nem. Se os sujeitos são ligados por nem, o verbo vai para o plural. Vejamos os exemplos. Nem você, nem eu iremos para a sala ao lado. Significa que você, eu, nós. Então, daí, claro que vai para o plural. Nem engenharia, nem medicina são as melhores profissões que existem. Então, o verbo está no são, porque está falando nem como adição e nem engenharia, nem medicina são. 13. Concordância com sujeitos ligados por com. Quando os sujeitos são ligados pela palavra com sentido de e, o verbo vai para o plural. Vejamos os exemplos. O professor
com seus alunos, foram à biblioteca. Minha mãe com meu pai saíram para trabalhar. Então, é a mesma coisa dizer assim, o professor, desculpem, o professor com seus alunos foram à biblioteca. Então, eles, o professor, com seus alunos, foram à biblioteca. A minha mãe com meu pai saíram para trabalhar. Ambos saíram. Mas quando com representar em companhia de, o verbo concorda com o antecedente e o segmento com é grafado entre vírgulas. Exemplo, o professor com seus alunos foi à biblioteca. Significa que o professor foi à biblioteca levando seus alunos. Minha mãe com meu pai saiu para trabalhar. Quer dizer que a sua mãe saiu para trabalhar na companhia do seu pai. Concordância com sujeitos ligados por não só, mas também tanto quanto. Não só como. Quando os sujeitos forem ligados por não só, mas também, tanto quanto, não só como, o verbo vai para o plural ou concorda com o núcleo mais próximo. Tanto Pedro como Emília participaram da reunião. Participaram Pedro e Emília. Então, são os núcleos, né? Tanto Rafael como Letícia participou da mostra de ciências. Então, vejam só. Um dos dois participaram, né? Tanto Rafael como Letícia participou da mostra de ciências. Vamos ver, vejamos aqui de novo, né? Quando os sujeitos forem ligados por não só, mas também, tanto quanto, não só como, o verbo vai para o plural, ou concordo com o núcleo mais próximo. Então, ali vai para o plural, ou, no caso, concordou com o núcleo mais próximo ali, tanto Rafael como Letícia. Concordância com a partícula C. No caso em que a palavra se é índice de indeterminação do sujeito, o verbo deve ser conjugado na terceira pessoa do singular. Vejamos dois exemplos. Confia-se nos mandamentos. Alegra-se com belos presentes. Então, o verbo deve ser conjugado na terceira pessoa do singular, aí nesse caso. Né? O se, ela representa a terceira pessoa. No caso em que a palavra se é partícula apassivadora, o verbo deve ser conjugado concordando com o sujeito da oração. Exemplo, construiu-se uma vida de felicidade. Construíram-se novas perspectivas de vida. Então, aí está concordando com o sujeito. Quem construiu? É a pessoa representada por esse pronome se e i. Tá? Essa pessoa aí que é representado por esse pronome é que construiu. Concordância com verbos impessoais. Os verbos impessoais, haver, com sentido de existir, fazer, com sentido de tempo decorrido, e verbos que manifestam fenômenos naturais, sempre são conjugados na terceira pessoa do singular. Havia muitos pássaros naquela floresta. Houve 2 anos sem nenhum contato com o filho. Então, vejamos de novo. Os verbos impessoais, haver, com sentido de existir, fazer com sentido de tempo decorrido. Tá? E verbos que manifestam fenômenos naturais. Sempre são conjugados no terceiro pessoa do singular. Certo? Ou havia, houve. 17. Concordância com sujeito seguido por tudo, nada, ninguém, nenhum, cada um. Na concordância com sujeito seguido por tudo, nada, ninguém, nenhum, cada um, o verbo fica no singular. Márcia, Helena, Juliano, ninguém o convenceu a mudar de ideia. Diretor, professores e funcionários, cada um
pensa de um jeito. 18. Concordância com sujeitos ligados por como, assim como e bem como. Na concordância com o sujeito ligado por como, assim como, bem como, o verbo é conjugado no plural. Exemplos. A luta, a determinação, a coragem fizeram dela uma mulher guerreira. Então, veja bem que o verbo está no plural, fizeram. O que fizeram dela uma mulher guerreira? A luta, a determinação, a coragem. Então, 3 núcleos aí. O ator, bem como o diretor do filme, foram ovacionados. Significa que ambos foram ovacionados. Então, plural. O verbo foi para o plural. 19. Concordância com locuções é muito, é pouco, é mais de, é menos de. Na concordância com locuções é muito, é pouco, é mais de, é menos de, que indicam preço, peso e quantidade, o verbo fica sempre no singular. Alguns exemplos. Perdoar 70 vezes ainda é pouco. O é singular, então tá. 20 quilos de arroz é pouco para tanta gente. Não podemos utilizar plural de jeito nenhum. 20. Concordância com verbos dar, soar e bater, mais horas. Com horas, os verbos dar, soar e bater sempre concordam com o sujeito. Deu 2 horas que estou nesse consultório. Soaram 2 horas. 21. Concordância nas indicações de datas. O verbo deve concordar com a indicação numérica da data. Exemplo. Hoje são 2 de julho. Amanhã é 1 de abril. Mas o verbo também pode concordar com a palavra dia. Vejamos os exemplos. Hoje é dia 3 de maio, dia da abolição. Anteontem foi dia 11 de maio. 22. Concordância com verbos no infinitivo. Verbos no infinitivo impessoal não devem ser flexionados nas seguintes situações. Quando tem valor de substantivo, correr é bom para a saúde. Então, correr originalmente é um verbo, mas ali tá como tem valor de substantivo ali. Quando tem valor imperativo, vá trabalhar, amigo. Quando são verbos principais de uma locução verbal. Íamos sair quando você apareceu. Quando são regidos por preposição. Insistimos em cantar, preposição em ali. Verbos no infinitivo pessoal devem ser flexionados quando os sujeitos são diferentes e queremos defini-los. Exemplo, comprei um churrasquinho para eles comerem. Ouvi os pássaros cantarem de madrugada. Então, é aí, né? Deve ser flexionado quando os sujeitos são diferentes, queremos defini-los. Pessoal, vamos testar um pouquinho do que aprendemos por meio dos exercícios. Número 1. Nas 5 frases abaixo, o verbo tem sujeito coletivo. Há uma que não pode tolerar na língua atual. Qual é? A. Um mar de pétalas coloridas foi lançado sobre esportistas em confraternização. B. O bando de marginais esgueirou-se pela rua escura e misteriosamente desapareceram. C. O colégio desfilou, iam garbosos a passo firme. D. O pessoal já saíram da sala? E. O enxame de abelhas africanas
se espalharam rapidamente pelo corpo do animal que estribuchou e, em poucos minutos, morreu. Então, resposta é a letra D. O pessoal já saíram da sala? Isso aí aqui está incorreto. 2. Aponte a frase incorreta nos testes 2 a 6. Então, até o número 6 vai ser o mesmo tipo de exercício. Não serei, letra A, não serei eu um dos que cruzarão os braços. B. Não sei, não serei, desculpe, eu um dos que cruzará os braços. Muitos de vós conseguireis vencer os vestibulares. Muitos de vós conseguirão vencer os vestibulares. Algum de vós conseguirão o crédito. Então, é a letra E. Algum de vós conseguirão o crédito. Exercício 3. Aponte a frase incorreta, da mesma forma. Um de vós me há de trair esta noite. Disse-me o policial que mais de um ladrão já andou tentando arrombar o cofre da firma. Duas pontes percorrem regiões cheias de florestas. As Índias, letra D, as Índias atraíam os portugueses e os Estados Unidos fizeram um acordo comercial com o Brasil. Resposta? Letra C. Duas pontes percorrem regiões cheias de florestas. 4. Aponte a frase incorreta. Os Estados Unidos não só desenvolveram a indústria, mas também incentivaram enormemente a agricultura. B. Sou eu quem escreve, mas sois vós que lerá. C. Eu que escrevo, vós que lereis, teremos méritos iguais. D. Quaisquer de vós sereis barrados na fronteira. E. Qualquer de vós seriam barrados na fronteira. Resposta, então, é a letra E. Qualquer de vós seriam barrados na fronteira. Da mesma forma, aponte a frase incorreta. A. Falta resolver 5 problemas. B. Resolver 5 problemas ainda falta. C. 5 problemas ainda faltam resolver. D. São problemas que ainda falta resolver. E. Os problemas que ainda falta resolver são 5. Resposta: letra C. 5 problemas ainda faltam resolver. 6. Aponte a frase incorreta. A. Promove-se festas beneficentes no meu clube. B. Que festa se promove no seu clube? C. As festas que se promovem no meu clube são beneficentes. D. Fala-se de festas em que se assiste a filmes artísticos com objetivos beneficentes. D. De quantos ajudantes se precisa para as barracas de jogos? Resposta? Letra A. Promove-se festas beneficentes no meu
clube. 7. Entre as alternativas temos duas concordâncias erradas. Quais são? Eu, tu e nossos primos iremos no mesmo carro. B. Tu e meus primos ireis no mesmo carro. C. Tu e meus primos irão no mesmo carro. D. Vossa Excelência, elas e aqueles visitantes seguireis primeiro. E. Maria e vossa prima seguireis depois. Então, as respostas são duas, né? A D e a E. Vossa Excelência, elas e aqueles visitantes seguireis primeiro. E letra E, Maria, vossa prima, seguireis depois. 8. Há duas concordâncias erradas aí. Quais são? Letra A. Ireis de carro tu, eu e teus primos. Irás de carro tu, eu e teus primos. Ireis de carro tu e teus primos. Irão de carro tu e teus primos. Irão de carro eu e vocês todos. Qual seria então? Resposta: letra A e a letra B. Ireis de carro tu, eu e teus primos. Irás de carro tu, eu e teus primos. 9. Nos testes que seguem, assinale a alternativa incorreta. A. Tu ou ele será nosso paraninfo. B. Ele ou tu serás nosso paraninfo. C. Minha mãe e você bem sabeis que jamais menti. D. Fabricam-se móveis de estilo colonial. E. A jovem com seu cachorrinho saiu a passear pelo campo. Resposta: letra C. Minha mãe e você, minha mãe e você bem sabeis que jamais menti. Vamos para a última. Faça o mesmo que na questão anterior. Letra A. Os Sertões foram publicados em 1902. Os Sertões foi publicado em 1902. C. Mais de 20 mil ratos foram mortos naquele casarão. D. Perto de 40 milhões de brasileiros vivem em precárias condições e sofrem de alguma moléstia endêmica. E. Mais de 2/3 do pescado se estragou. Resposta, então, é a letra E. Mais de 2/3 do pescado se estragou. Pessoal, por hoje é só. Muito obrigado por ter assistido. Até a próxima. Se você gostou deste conteúdo, curta e compartilhe este vídeo. Considere apoiar este canal diretamente através de nosso Patreon. Siga Português com o Professor Elias na página do Facebook, através do link afixado no canal.